E aí, nerd, se prepara para chorar, porque nesse vídeo a gente vai relembrar algumas mortes que se tornaram épicos animes. E aí, nerd, tudo bem? Beto aqui e hoje eu vou estar contando sobre a top 5 mortes memoráveis nos animes. Eu quero ver qual que são as suas 5 mortes memoráveis dos animes que você acha muito épicas, muito memoráveis mesmo. Então deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo, curtindo e deixando alguns coraçãozinhos. Mas antes de eu começar esse vídeo, eu já vou pedir aquela força com o seu like, a sua inscrição aí embaixo, porque assim você me motiva a criar conteúdos como esse. Então, bora lá conhecer uma das mortes mais incríveis dos animes. E que nerd nunca imaginou de ter um livrinho que literalmente você escreveu o nome nele, o cara vai de arrasta pra cima. E a primeira morte que eu vou falar aqui é a morte do L, de Death Note. É uma cena muito triste e impactante para muito fã da obra. L é um personagem muito popular e cativante na história, com uma personalidade excêntrica e brilhante. E a sua morte deixa um grande vazio e drama nos corações dos fãs. A morte de L ocorre durante a segunda parte da série, quando Light Yagami, o protagonista da história, se enfrentam em uma batalha de inteligência e estratégia. L suspeita que Light e Kira são os assassinos da série, que tanto procurado por tanto tempo, e se envolvem em um jogo mortal para provar sua teoria. Durante a batalha final, L e Light confrontam-se num local abandonado e L finalmente revela sua certeza que Light e Kira. Quando tenta prender Light, L é surpreendido por um movimento inesperado e é morto pelo assassino em série. Sua morte também mostra o quão longe Light está disposto a ir para proteger o seu segredo e realizar seus planos sombrios. Morte de Shaka, um dos Cavaleiros de Ouro de Atena em Cavaleiros dos Zodíacos. É uma cena muito triste e emocionante. Shaka é um personagem muito poderoso e importante na história, e sua morte deixa uma grande marca nos outros personagens e nos fãs da série. A morte de Shaka ocorre durante a saga Hades, quando ele e outros Cavaleiros de Ouro se infiltram nos castelos de Hades para impedir o retorno do deus do submundo, e Shaka é colocado em um confronto direto com os espectros, que usa a técnica proibida que acaba por matá-los ambos. A cena da morte de Shaka é muito bem construída e emocionante. Ele morre protegendo seus companheiros e lutando pela paz e justiça, como sempre fez durante a sua vida toda. Os outros Cavaleiros de Ouros ficaram A morte de Tatsumi Akamega Kill. A morte de Tatsumi é um evento muito em Akamega Kill, um anime mangá de ação e fantasia. Tatsumi é um personagem principal da história e um membro da Night Raid, um grupo de assassinos que lutam contra o Império Corrompido. Ele é um jovem corajoso e idealista, se junta a Night Raid para lutar por um mundo melhor. No final da série, Tatsumi enfrenta o vilão principal, o Imperador, em uma batalha final. Embora ele lute bravamente e consiga infligir dano significativo ao Imperador, ele é ferido mortalmente e acaba morrendo. A morte de Tatsumi é um momento muito emocionante e triste na história, pois ele é um personagem muito amado pelos fãs e sua morte grande impacto personagens restantes da série em uma cena muito triste, mas também é importante para a história, pois mostra o sacrifício de um personagem em pró de um mundo melhor. A morte de Scanor, Nanatsu no Taizai, ou Sete Pecados Capitais. Essa, sem dúvida,
é uma das mortes mais icônicas de Nanatsu no Taizai, que acontece na terceira temporada, contra o próprio Escanor e o deus do submundo, ou o pai de Meliodas. Para que os seus amigos conseguissem sair do submundo, Escanor utiliza de toda a sua força, de todo o seu poder, para que ele se sacrificasse para no final todos eles tivessem uma chance de sair vivo do submundo. E essa luta foi muito icônica. E como Escanor morre, dando o seu poder e levando a sua constelação ao máximo, ele mostra para que ele veio. Que pena que Escanor morreu no final do capítulo de Nanatsu no Taizai. Eu esperava ver ele em outras batalhas, mas como o roteiro pede, Escanor veio a se sacrificar para que todos os outros conseguissem sair do submundo e assim voltando a ter a sua vida normal. E Escanor se sacrificou para proteger o que ele mais amava, que era seus amigos. A morte do Jiraiya. Ero Sannin. A morte do Jiraiya em Naruto é uma cena triste e impactante. Para muitos fãs da série, Jiraiya é um personagem muito querido e carismático na história, e a sua morte tem grande impacto na trama e nos personagens. A cena em que ele morre é emocionante e bem construída, com uma trilha sonora e poderosa, numa animação que transmite a dor e o sofrimento dos personagens. A morte de Jiraiya acontece durante a invasão de Pain em Konoha, quando ele enfrenta o líder da Akatsuki sozinho. Mesmo com a sua grande habilidade e conhecimento Sennin, Jiraiya é derrotado por Pain, que deixa gravemente ferido. Enquanto ele se arrasta para fora d'água onde a batalha ocorreu, ele deixa uma mensagem final para Naruto, o seu aprendiz. Antes de sucumbir aos ferimentos, a morte de Jiraiya é uma cena triste e emociona a todos, que mostra a importância dos laços de amizade e de dor da perda. E é um dos momentos mais marcantes de Naruto e demonstra profundamente da trama dos personagens criados por o autor Masashi Kishimoto. A morte de Edward Newgate, mais conhecido como Barba Branca em One Piece, é uma das cenas mais tristes e emocionantes de todas as séries. Barba Branca era um dos personagens mais poderosos e respeitados do mundo dos piratas, e sua morte deixou um grande impacto em seus fãs, companheiros e muito mais. A morte do Barba Branca ocorre durante a Guerra de Marineford, quando ele luta contra a marinha do Barba Negra. Observe esse detalhe, sendo que o Barba Negra era o seu próprio filho de criação. E ele é ferido gravemente durante a batalha, mas continua lutando até o fim para proteger os seus companheiros e os seus ideais. E ele morre em pé. Essa cena é muito braba. Só quem viu vai saber o que eu tô sentindo e tô falando. Com uma expressão de paz no rosto, deixando um legado duradouro para os seus companheiros e os seus seguidores. Então, galerinha, nerds, eu sei que faltou muitas mortes memoráveis que poderiam estar aqui. E se vocês deixar muito like, muito gostei, muito comentário, eu prometo que eu vou trazer a parte 2 sobre as mortes dos personagens aí que foram muito marcantes. Eu fico por aqui. Muito obrigado por você que assistiu esse vídeo até o final. Eu agradeço muito de coração e eu te espero no próximo vídeo. Então, pessoal, falou e até a próxima. E para você que ficou até o final, eu lhes trago o top 1. Agora sim é o top 1 das mortes mais emocionantes dos animes. E parabéns, só que antes você tem que comentar aí.
filho do Barba Branca. Isso mesmo, vai no comentário, enche esse comentário de filho do Barba Branca, que eu vou ter que falar da morte, é lógico, do Ace de One Piece. O próprio irmão de Luffy e o próprio filho do Barba Branca. Para quem não está entendendo, eu falei da morte do Barba Branca, mas obviamente que aconteceu também a morte do irmão do Luffy para o Barba Negra, que acontece no episódio 483. E a morte do Ace acontece durante o arco das Guerras dos Maiorais, com a introdução de personagens como Doflamingo, Sharks e os almirantes da Marinha. E, inclusive, essa batalha é cheia de reviravoltas, onde mostra a boa colaboração entre as famílias, os laços de amizade que são muito fortes, que são trabalhados muito bem no One Piece, e como o próprio julgamento fala a morte do próprio pai, que seja o Barba Branca, que morreu para um dos seus filhos adotivos e que também esse filho conseguiu levar em consideração o irmão Ace de One Piece. Agora sim, eu me despedo por você que conseguiu ver esse bônus. Muito obrigado mesmo para você que ficou até o final. Coraçãozinho para vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou, nerd! E até a próxima!